Vamos lá? Então, como falamos sobre o corpo e campo de suspensão, que eu vou colocar uma suspensão, suspender o carro, ficar maior, às vezes o carro é rebaixado, coloca gravidades ligado aqui, a questão de que o carro ele fica, muitas vezes, ele com uma gravidade que fica tipo uma bola, quicando, quando você passa em qualquer lugar devido aos fios. Então, a suspensão ligada ao campo estável, instável e indiferente. E vai haver fatores importantes que venham relacionar. Ok? Então, entre essas bases e escalas internas e externas, vai haver estabilidade. Entre essas bases, vai haver peso. Entre esses pesos, vai haver umas escalas internas e externas, intensivas e extensivas ligadas à corrida de rua, que nós podemos usar o Fastleck com meio de metodologia ligada a essas escalas de subida e descida para entendermos a base. Lembramos do agachamento avanço, o agachamento total, e que venha fornecer essa altura ligado à performance e alto rendimento entre o estímulo e resposta, resposta e estímulo. Vamos lá. Então, entre esses autores, Centineri e Rodrigues, nos traz um exemplo bem interessante, recordando que quando o centro de gravidade cai sobre o polígono de sustentação, o corpo também está em equilíbrio. Volto a dizer, estou falando sobre variações no centro de gravidade ligado ao corpo, ligado a alguns eixos e planos de referências, como já coloquei aqui também, de autores, e eu vou aproveitar e falar sobre a gravidade e a própria essência, que é o próprio equilíbrio dinâmico. Aonde há um equilíbrio dinâmico, há um equilíbrio estático. O equilíbrio estático, ao meu ver, vai solicitar mais músculos para o estar estável, com a perna só. Vai solicitar mais concentração quando estiver em questões estáticas. Por quê? Para eu estar naquela posição vertical, que vai relacionar outras posições, que vai haver uma sustentabilidade na articulação do joelho e na região da coluna vertebral. Isso nos coloca um campo bem simples e modesto ligado à estabilidade. Ok? Então vamos lá nessa base, ligado à sustentabilidade. Aonde há sustentabilidade, há uma gravidade. Há autores explicam, né, que as pessoas idosas que apresentam curvatura acentuada da coluna vertebral, cifose, pode haver deslocamento do centro de gravidade e a vertical cairá fora do polígono de sustentação. Portanto, para corrigir o problema, as pessoas idosas usam bengalas para se apoiarem e com isso aumentam o polígono de sustentação. Pode ver que a maioria das vezes tem pessoas que passam 80, 70 anos, vão ficar com uma posição desse jeito, bem declinada, né? Para baixo um pouco, na região da coluna vertebral, desde o campo axial até a questão lombar sacral, para ter uma sustentabilidade para locomover, por causa da estrutura e ao seu nascer e o seu espaço ligado à convivência, vivência e sobrevivência. Ok? São fatores que venham relacionar de exemplo análogos pessoas que muitas vezes tiveram fraturas, sequelas ligadas a alguns fatores estéticos que relacionam ao próprio corpo, que buscou meios para aprimorar e aperfeiçoar aquela dificuldade, aquela deficiência que teve, para buscar superações em maratonas, em corridas, ou seja, em modalidades que possa ser familiar para eles ou para elas. Que nos coloca destaque entre esses apoios, peso, corpo, os pés do lado, que são atividades também educativas que nós podemos inserir numa quadra esportiva para ter uma percepção ligada ao espaço e tempo. E o espaço e tempo vai relacionar o corpo e o seu conceito, que é elementar, relacionado aos fatores característicos, e que esses fatores característicos vai ter um resultado na sua natureza personificada, a sua natureza e a sua personalidade, que venha apoiar essas circunstâncias entre
o centro da gravidade, que é o próprio corpo, e onde você estiver, vai haver uma existência, e essa existência vai haver um diferencial. Esse diferencial nos coloca fatores ligados ao seu nome, sobrenome, e também que tipo de professor, que tipo de aluno que você é, discente ou docente, mas faz diferença, mesmo pelas dificuldades que você passa ou passou, ligado a esses adjetivos, mas nos coloca superação e recordações boas, ligado à parte cifose da coluna vertebral. Nós olhamos algumas pessoas, homens como mulheres, com uma bengala, mas também você pode perceber que tem um histórico ali, tem um documentário ali ligado ao próprio corpo, público ou privado, ligado à sua vida pessoal restrita, que possa também ampliar com um currículo e um plano de referência. Ok? Então, diante desses fatores, entre ajustes e coordenadas de identificação, venhamos colocar fatores de cruzamentos, pontes cruzadas, ligado ao sarcômero, ligado às proteínas, actina, miosina, concêntrica, excêntrica. Esses fatores de contração muscular não só relacionam o bíceps, não só relacionam, ou seja, o ombro na articulação escapular, mas também relaciona contrações musculares ligadas ao miocárdio, ok? Então, a inércia, existem certos princípios básicos que devem ser estudados em relação ao corpo humano. Dentre eles, destaca Pitya, a primeira lei de Sir Isaac Newton, denomina a lei da inércia, que diz um corpo em repouso. Ou seja, aí nós podemos, em vírgula, lembrar metabolismo basal ou metabolismo em repouso, ok? Ou em movimento uniforme. Permanecerá neste estado, enquanto não atuar sobre ele alguma força externa. Quer dizer que na atividade física, quando buscamos economia de energia calórica, devemos evitar a inércia do movimento, isto é, os períodos de aceleração e desaceleração, pois a força utilizada para manter o movimento, ok? Para manter o movimento constante é menor do que aquela necessária para iniciar o movimento a partir do repouso, porque quando você inicia o aquecimento, quando você inicia algo que nos coloca dificuldade, isso aí são fatores falados, né, entre pessoas maduras, né, e são até provérbios e ditados que falam que a questão difícil é iniciar. Quando inicia, vai, ou seja, havendo esse processo de aceleração, desaceleração, deslocamento, e nesse resultado vai havendo equilíbrios estáticos, equilíbrios dinâmicos, desequilíbrios, e nós chegamos a chegar até a linhagem de alguns pensamentos ligados às teorias piagentinas que falam que o desequilíbrio chegaria ao equilíbrio, ligado à motricidade humana. Então, quando falamos sobre os aspectos contínuos e descontínuos, vai relacionar essa flexibilidade que é o próprio aprendizado, uma posição que possa permanecer no estado entre as forças externas, ou escalas internas e externas, que vai haver o quê? Modificações diante das repetições ligadas ao estado de inércia que estou, em repouso. E nesse estado de repouso ou basal, vai acontecer fatores importantes que venham dialogar ao meu próprio corpo, ligado a dispêndio calórico, questões que venham a solicitar uma concentração ligada à percepção periférica. Esse vestibular liga um aprendizado ligado a esses aspectos e pontos de vista, que venha nos colocar o campo anato-funcional, essa anatomia funcional, o treinamento funcional, que alguns colocam, entre essas formas geométricas, geomotriz, que nos coloca o Dr. Guyton, que diz o equilíbrio, que é estático, que é dinâmico, é mantido uma série complexa, né? O Arthur Guyton. Então, quando falamos sobre os campos expostos, que venha contribuir em panoramas importantes, ok? Que venha a destacar. Então, quando eu falo manter a série complexa, já nos coloca dificuldade, porque a própria complexidade já está estático, já é complexo. Agora, estar dinâmico também é complexo, então tem que haver o equilíbrio. Nós podemos usar a pressão arterial como sistólica e diastólica para aprendermos a conviver o campo interno e externo. Sistólica e diastólica tem que ter um campo ópero, harmônico, operante, ligado mais e menos, menos e mais, simpático
parasimpático, simpático, ou seja, direita, esquerda, entre essas funções que ocorrem diariamente nesses plexos expostos que eu falo. Então, o meio exterior, vamos colocar visão, mais vestibular, labirinto, que relacionam a percepção aqui e a audição. Entre essa audição vai haver o equilíbrio estático. Vou expressar um gesto motor diante dos fatores rústicos que ocorrem. Aonde é um cerebelo, também há um córtex motor, onde é o centro temporal e frontal, né, que vem a relacionar fatores importantes que venham colocar estabilidades e instabilidades. O aparelho locomotor, o aparelho coordenador da motricidade, ou locomotricidade, que vem a colocar fatores para discutir entre esses análises, coloca alterações funcionais anatômicas. Desde que nós nascemos até o nosso dia de hoje, há espaços de atrofia, hipertrofia, atrofia e hipertrofia. Ou seja, e coloca fatores que venham ser implícitos e explícitos nesse processo entre pontas, triângulos, quadrados, que venha a relacionar o nosso próprio corpo. Ok? Então, entre essas questões importantes, entre alterações do equilíbrio corporal, essas alterações do equilíbrio corporal vai depender da altura que você vai pular, vai depender da atividade que vai ser feita, os desafios, ou seja, as programações, ok? Consecutivas, que vai ter atitudes estáticas ou dinâmicas, perdas do tônus, vai depender da intensidade, volume, os períodos de treinamento, impotência muscular, funcional, embora a própria maneira de dizer que a força isométrica relaciona a força estática e a força isotônica relaciona a força estática com a força dinâmica, que vem a fortalecer, ou seja, vários homens e mulheres, ou seja, em questões relacionadas ao treinamento e gênero, ambos, para fortalecer, ou seja, a maneira que são evidentemente colocadas entre a prescrição e o esforço para você superar, ou seja, uma fratura na região patelar, uma fratura, uma lesão, fratura muitas vezes, fratura a gente fala interna ou exposta, fratura a gente podemos colocar como, ou seja, o osso quebrar na parte interna e muitas vezes vai ficar exposto. A fratura exposta quando o osso no campo epidérmico da pele vai ficar exposto o osso. Eu já vi, às vezes tem que fazer rapidamente, você tem que colocar uma madeira ou fazer algum tipo que você tenha de instrumento ali, para o próprio osso não ficar cortando a própria pele. Porque quando quebra a região do fêmur ali, aquela região do fêmur, a região da tíbula ali, que vai associar a região da cintura pélvica, você tem que fazer o quê? Colocar logo uma questão ali na região onde fica a região fibular, vamos pegar de exemplo a tíbia, colocar naquela região ali para não ficar exposto, senão vai cortar e muitas vezes as pessoas vão ficar fechando os olhos. Você tem que ser emergente, geralmente. Não vou falar que eu já fiz isso. Já aconteceu. Tive que, muitas vezes, entre fatores em escolas, ou em quadras, tem em campos também, haver, ou seja, fatores de primeiros socorros, né? Porque muitas vezes a chuteira em si, ou tênis, muitas vezes a pessoa não tem essa noção de força, ou a natureza de análise, de percepção, nos coloca o equilíbrio entre essa interação, até chegar aos primeiros socorros. Aí você coloca lá, fica deixando sustentado, sustenta a região axial, pélvica, chega até chegar a ajuda, que vai ter equipamentos importantes. Agora, quando não tem, você vai ter que colocar uma posição certa nesses fatores que venham a alternar. Muitas vezes o telefone, pode ser uma roça, ou qualquer lugar. Eu sei que hoje a tecnologia, os campos tecnológicos, formas e coisas, mas quando não tem, quando, ou seja, a pessoa está doendo, dói bastante, e aí? São fatores que acontecem, são casos que acontecem. Então, entre esses fatores, nós podemos caracterizar o jogo com a sua complexidade e essas oscilações que nós nem percebemos que possa haver vantagens e desvantagens. Um spray ligado às questões articulares do músculo ajuda bastante. É lógico que as pessoas possam ter alergia, é bom dar uma olhada, né? Muitas vezes eu jogo bola ali, tem
pessoas que muitas vezes têm essa maturidade de ver, ligado à medula espinhal, as vias aferentes, referentes. Se nós olharmos a dinâmica do futebol e o chute, o passe que nós fazemos, se nós olharmos a complexidade só da palavra ação, nós vamos falar, nós somos vitoriosos, estamos dentro de um campo, um tatame, ou seja, a espécie da modalidade que seja individual ou coletiva, ligado a esse aprendizado interpessoal e esse aprendizado, ou seja, intra-individual, que nos caracteriza o equilíbrio e o tônico postural. Na opinião, né, de Weyer, a opinião de Weyer é que expressa na atividade, na posição bibetal, né, ligada à palavra bi, está ligada à questão de 2, né, bibetal, antes de tudo que é realizado com o mínimo de esforço voluntário. Qualquer que seja o tipo de atividade ou o tipo de coluna vertebral. Então, quando eu vou usar o braço direito e esquerdo, quando eu vou saber usar os dois braços, ou quando eu também tive dificuldade, ou seja, posso usar só um braço ou uma perna, eu vou usar as duas pernas, eu vou ter que buscar nessa natureza ligada à proprioceptividade, é propriocepção, proprioceptividade, são a propensão, percepção relacionado à gravidade que eu tenho, que eu vou relacionar o meu corpo, eu vou treinar diante daquela espécie de que eu sou deficiente, por exemplo, esquerda, direita. Eu tenho uma dificuldade aqui porque a minha perna, eu nasci com uma dificuldade. Então, eu não nasci, mas diante do espaço de tempo, do tempo, tive acidentes, incidências. Então, eu vou ter que buscar reabilitações. Então, a própria perna em si, o próprio tronco, a gravidade relacionada superior e inferior, vai ajudar você a se reabilitar. É lógico que o cérebro é importante, mas ele não está isolado diante do corpo como um todo. Então, essa maneira de controlar as posturas e posições e atitudes relaciona o pensar, sentir e o agir. Essa agilidade nos coloca funções ligadas aos vestibulares, fatores periféricos. Estou aqui, mas eu estou olhando, estou olhando, estou marcando, mas estou de olho ali, Mesmo assim, se o zagueiro que é meu parceiro, ele está no lado direito ou esquerdo, estou aqui, estou marcando aqui, mas se lá vacilar, se eu for para lá também, vai abrir um espaço aqui, então eu tenho que ficar aqui. Mas em caso de precisão, eu vou ter que ajudá-lo, mas tem que haver uma cobertura. Se eu for para lá, vai abrir um espaço para quem está marcando lá do outro lado. Um ponta, um volante, ok? Volante não, um centroavante, desculpa, um centroavante aí. Então são espaços que muitas vezes que nós olhamos que são detalhes, até nós temos dificuldade de ter essa percepção ligado ao exercício. Às vezes quando você vai, depois você vai voltar de novo para marcar, você pode sentir uma lesão na região da coluna vertebral, ok? Há fatores ligados ao peso, deslocamento. Tempos atrás eu estava com peso e eu estava, colocaram eu como cabeça de área. E nessas questões importantes, o que ocorre? Treinando, tocando a bola, passando a desenvolver ali, como armador central, como cabeça de área, um do lado direito, um do lado esquerdo, um colega meu também ficava, nós fazíamos essa maneira coletiva e individual, que relaciona em equipe. Então, quando eu fiz um movimento para fazer a rotação, já para passar a bola para o outro lado, ou para ele mesmo, depende da situação da marcação, eu fiz essa rotação e eu senti uma lesão na região da lombar. Ou seja, então, quando falamos sobre gravidade histórica, relaciona fatores importantes. Lógico que não estava com esse peso, estava com 75 quilos, 77 quilos, mas uma massa graga muito boa. E as questões de anabólicos, esteroides eram bem fortalecidos na época. Ok? Então, nos coloca essa realidade orgânica ligada ao equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio ligado às dosagens, tem que haver um equilíbrio ligado à porcentagem, ligado aos comprimentos, ou seja, a elargação ligada ao equilíbrio, né? Os campos de, os atos reflexivos ligados à região patelar, quando alguém bate um martelinho na região patelar, você vai para o exército, isso aí faz tempo, mas eu quero colocar como exemplo. Então, você vai e bate, que ele daqui a pouco levanta a perna, levanta sozinho, assim, faz o movimento. Ou quando alguém faz assim, só para ver, ou seja, acontece tempo de gravidade. Essa gravidade nos coloca sensações ligadas ao labirinto,
vai ser estímulos e respostas. Se você é perito da área, você vai analisar e registrar algumas alterações, direções, velocidades, deslocamento. Você tem que ficar o quê? Bem tranquilo, e sempre ocupando um espaço onde você possa ter equilíbrio e sobrevivência. Ok? Se você vê entre esses filmes ligados a vários animais, eles vão sobreviver diante do espaço territorial que eles têm, ligado às linhas demarcatórias. Entre a lei, tem uma teoria. Essas teorias é o quê? Proteger, se proteger. Depois que o próprio filhote pega, ou seja, vai numa certa idade, ele vai começar a voar, ele vai começar a caminhar, mas ele também passa pelo ensino diante do pai e da mãe. E que isso nos coloca correntes importantes, parcialmente. Porque é lógico que nós não caímos e a sua própria mãe pegou você no braço. Houve um processo de parto. Esse processo que relaciona esse tônus, né, na região adutora da coxa, adutora máxima, mínima e média. Entre esse manejo que podemos pegar de exemplo o aparelho adutor, né, a questão de parto que ocorre diante de fatores importantes. Então, a célula nervosa, a sinapse nervosa, o que é a célula? É a célula nervosa? É algo neuromotor? Coloca maneiras importantes que venham destacar, que venha relacionar a parte do nosso corpo e equilibrar, ou seja, com essa totalidade, mas essa própria totalidade há uma complexidade ligada às sensações, ligada aos nossos plantares, ou seja, plantares, plantares ligado ao quê? Refere-se ao contato do pé com o solo, plantar do pé, influenciando a posição erguida do corpo através de determinados reflexos posturais. Você fazer uma posição assim, já mudar, vai solicitar outros músculos, fazer uma posição vertical, fazer uma posição horizontal, fazer um agachamento sumô, fazer um agachamento na parte frontal. Ou seja, você mudar a posição do pé, um leg press, alguns falam que não tem nada a ver, vai ter resultado você fazer com a posição reta. Mas se você mudar a posição, pode haver variáveis ou invariáveis. Vou respeitar alguns, não vou buscar uma aposta metódica, mas vou falar em campo de resultados que eu já tive. Eu mandei mudar as posições, é lógico, diminuir a carga, a intensidade ser equivalente e possa já solicitar outros músculos que está se destacando ligado ao ápice, ligado ao objetivo que o próprio aluno quer, ou seja, discente ou docente. Nos coloca essas maneiras sinestésicas, relaciona as sensações, ligado ao equilíbrio e os fatores puramente físicos, né? Como o tamanho da área de apoio. O tamanho da área de apoio é o espaço, é o tempo, é o número de pontos de apoio, a altura do centro da gravidade. A área de apoio é a forma do pé, ou seja, aonde você está subindo numa árvore, essa posição, essa gravidade. Se quebrar um galho, você caiu, você vai segurar para você não cair, porque muitas vezes, quanto mais alto, é lógico que maior a queda, ou quanto menor a queda, é maior a queda. Então, é lógico que Isaac Newton falou que quanto maior a gravidade, a altura, vai ser maior a queda. É lógico que vai haver cobranças diante desses fatores ligados a fraturas, internas ou externas. Então, são fatores físicos que alteram completamente o equilíbrio corporal, que deve considerar, né, haver um desempenho fundamental que podemos fazer reflexões entre esses aspectos de possibilidades orgânicas, esse ciclo orgânico. E esse ciclo orgânico vai chegar a um ciclo que vai ter um campo maturacional entre esses conceitos e formas que relacionam o próprio diagnóstico, que é a própria força, nessa maneira de exercitar. Então, quando falamos sobre exercício de equilíbrio, os olhos fechados, entre dinâmicas, eu lembro da professora Cunha que fez uma atividade tempos atrás, na primeira atividade que eu fiz em aulas práticas com ela, ela mandou, a gente pediu para a gente trazer uma toalha, um lençol, bem pequeno, mas ela falou naquela época, a gente colocar no rosto, cada um colocava para ajudar, porque muitas vezes tinha essa complexidade. Eu vou pegar desse aqui, eu vou pegar daquela ali. Tinha uma questão de, não é questão de estereotipo, mas questão preconceituosa, porque tinha mulheres e homens ali na aula prática. Você sabe que muitas vezes a aula prática, aulas mistas, quem já atua em escola ou também em academia, há esses campos inerentes que relacionam a percepção de espaço, a percepção ligada à fragrância, o cheiro, o que vem a nortear, ligado às classes sociais, a maneira que você se veste, ou seja, o cheiro,
nos coloca fatores ligados ao gênero e essas maneiras dificultosas que ocorrem entre os conflitos demarcatórios territoriais, que alteram essa sustentabilidade. Então, entre essas sensações ligadas ao dorso do pé, ao plantar do pé, as posições, nos coloca fatores importantes que já venham relacionar, a solicitar alguns músculos do quadríceps, ou seja, o sartório, também relaciona ali entre como equipe relacionada ao quadríceps, uma equipe coletiva. Então, há o campo de evolução, que vem a exercitar esse equilíbrio. Então, o equilíbrio nos coloca a essência. Segundo Weyer, destaca o fato que a educação dos elementos que concorrem para o equilíbrio do corpo utiliza, evidentemente, os dados trazidos pelo diálogo tônico do jogo corporal, que essa utilização é tão global que, provavelmente, constitui o traço de união entre a consciência do próprio corpo e da ação. Ou seja, as questões de diálogo entre o jogo corporal, a tendência que você faz, direita e esquerda, o equilíbrio que ocorre, vai demonstrar que você teve um histórico também. Nesse diagnóstico histórico, também vai relacionar, como eu falei, a questão do peso, a altura, a consciência corporal em si, sendo bem sucinto nesses aspectos. Então, quando falamos sobre bases neurológicas de equilíbrio, toda a atividade motora, ela nos coloca fatores importantes ligados ao nível inferior do trabalho, a medula espinhal, o nível intermediário, o campo mesencefálico, o cerebelo, o córtex motor, o talo, ou seja, a hipófise anterior e posterior, ou seja, os campos que o cérebro vai nos colocar, maneiras intermediárias de manutenção de postura ligada à tonificação. Aonde há uma tonificação, há uma elasticidade. E aonde há uma elasticidade, houve uma contração. Essa contraticidade, contração e idade, contraticidade ou autenticidade, vamos colocar fatores que venham relacionar essa flexibilidade. Ou seja, são maneiras que venham manter um treinamento que venha relacionar as articulações do nível inferior, o nível superior, que for nas cavidades superiores, nas cavidades inferiores, que venha ter essa maneira eminente de aprendizado, entre falhas, muitas vezes que nós falamos aqui, campos ortográficos, vocês podem corrigir, mas há um aprendizado, mesmo que haja uma observação, mesmo que haja uma modificação, mesmo que haja uma repetição, vai acontecer um processo de aprendizado, ligado a essa estabilidade e instabilidade, ok? Ligado a esses fatores invariáveis e variáveis. O Weyer, ele define como a mielinização progressiva, coloco vírgula aqui, eu posso falar de outros autores ligados ao aprendizado motor, a mielinização ligado às fibras nervosas, quando você já tem 70 anos, você vai ligar o seu carro lá, mas não é um carro a álcool, naquele carro a álcool antigo, você vai ligar ele, mas como você vai ligar, você vai ligar desse jeito, fazendo essa rotação da circulação no pulso. Vai ligar bem devagar, porque a sua mielina, o cérebro, não está como você tinha 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40, 60, 70, 80. Então, a mielinização nos coloca fatores que vêm ter essa percepção ligada ao corpo e essa complexidade que relaciona o quê? O processo de maturidade que chega ao envelhecimento. Ok? Então, nos coloca o pensamento e a ação. E ação é pensamento porque você vai saber aonde você pode ter essa limitância. Lógico, eu coloquei limitância e militância, um fator ligado ao senso comum, a militância. Eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer a minha missão. O meu chefe, meu comandante, a minha comandante, meu comandante mandou fazer, eu tenho que fazer. É lógico que você vai ter que passar a fazer um relatório ligado a essa linguagem, pensamento, currículo, ligado a essa mielinização, o desenvolvimento, a camada em torno do tempo de reação. A mielinização, vamos destacar, para ficar mais simples e modesto, a sinapse, pré-sinapse e pós-sinapse, que é o quê? São células nervosas que ocorrem no campo neuromuscular, campos aferentes e eferentes. Okay? Aferentes e eferentes. Então, são questões de maneiras que possam colocar essa complexidade. O simples para o complexo para o simples. Muitas vezes você aprende algo complexo, depois você vai analisar que está complexo, vai ver que é simples o que você aprendeu. Era um medo que os colocou um controle relacionado
a dificuldade de aprender, mas depois você vai fazendo. É lógico que quando você está numa aula de educação física, aula prática e é prova, é lógico que vai ter gargalhadas, alguns colegas vão rir e cada um vai falar com o outro. Rapaz, hoje vai ficar estreito aí, hein? É lógico que alguns riram bastante de mim, em épocas aí, mas eu continuei nessa perseverança e serenidade ali nos patamares. Isso faz parte relacionado à torcida organizada. Agora não pode chegar os campos impactantes de matar um ou outro, né? Ligado às questões de bullying, questão de fato. Eu acho que um fica rindo do outro, ligado às notas, avaliações em aulas práticas e teóricas. Eu me destaquei em épocas, mesmo pelo esforço, dificuldade de escrever ainda, que vocês podem ver que a letra não é bonita, mas o campo teórico, eu tenho que me destacar uma questão aqui, vamos ver o esforço, porque a aula prática não é muito boa, mas se destacava ligado à profundidade de estudo. Então, nessas caminhadas entre meses, semanas e anos, vamos aprendendo ligado a esses núcleos internos e externos. Alguma coisa eu aprendi na faculdade. Alguns falam que eu não fiz, não é minha área. Falaram, o João Paulo não é minha área. Então é lógico que as minhas pernas, que eu corri lá, as corridas em cada sala, houve um desenvolvimento psicomotor, houve um aprendizado. Então os coloca fatores que venham relacionar, que são ambientais, nutricionais, biológicos de cada um. Os campos nutricionais, equilíbrio, habilidade motor, irmão, irmã, as diferenças morfológicas, anatômicas, funcionais. Isso nos coloca maneiras multifuncionais e diferenças nessa maneira proprioceptivas. Essas proprioceptividades que ocorrem ligado ao órgão, né? As questões dos órgãos, dos sentidos, né? Esses sentidos, esses sensores que venham relacionar ao nervo e as informações ligadas à posição e à inteligência corporal, o conhecimento corporal, a sabedoria corporal, nos coloca gradientes importantes nesses aspectos clínicos, né? Segundo Queiroz e Schirager, é importante separar os movimentos que se executam para manter o equilíbrio e que se realizam. Ou seja, é importante separar os movimentos que se executam para manter o equilíbrio. Exato os fins intencionais, ou seja, para eu ensinar alguém a dançar, ou a caminhar, ou a pedalar, primeiro eu começo separando, fazendo só, né, em circuitos, fazer junto, tudo junto, possa haver muita informação, como diz o Galahu, muita informação, você não vai acabar, ele vai acabar aprendendo nada. Vai haver uma compreensão, vai aprender porque claramente é um ser humano, é gente. Mas muitas vezes possa aprender em questões de persistência, consistência, serenidade, a pressa que você coloca, o feedback. Lembra que eu falei sobre aquele autor bicudo, que ele fala que muitas vezes a própria palavra que você fala coloca também a maneira de melhoras para pessoas com algum tipo de epidemia, doenças, né? Então são fatores ligados ao equilíbrio dinâmico. Essa maneira que funciona as aferências e eferências e esses vestibulares entre o aspecto multifuncional, entre o Hoffert, Gardner, entre o equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, que relaciona o campo isocinético, isotônico, e isométrico, né, que relaciona esses fatores entre o impulso, né, aonde tem um impulso, tem uma expulsão. É lógico que coloca movimentos intencionais ou voluntários, ok? Então, essa sinestesia é uma estrutura capaz de participar ativamente do equilíbrio, né? A sinestesia é o quê? Cumpre um papel muito diferente entre as atividades motrizes coordenadas, intencionais ou voluntárias, ok? Explicam as diferenças essenciais que observam nessas situações, ok? Então, em situação de equilíbrio dinâmico, as ações de sinestesia, mais as aferências vestibulares, visuais, produzem contração da gravidade. Vai dizer, o primeiro impulso é sinestésico, vestibular e visual, ou seja, o impacto que ocorre quando você vai aprender, primeiro passo, primeira condução com a bola, primeira vez que o seu filho ou sua filha vai ter condução com uma bola, ou futebol, handebol, qualquer esporte, qualquer modalidade, vai ter aspectos que vão solicitar, vai haver uma percepção, vai haver a dificuldade, vai haver um erro. Vou falar erro, para depois chegar um acerto. A pessoa tem dificuldade, ainda mesmo pelas idades que tem ainda, maturacionais, tridimensionais, já viu o erro.
Então são fatores ligados ao corpo e esse jogo corporal que você vai havendo essa maneira de ter essa destreza entre esses estágios de aprendizado, que é constante. Ok? Valeu, pessoal? Então vamos esses incrementos. Então a palavra sinestésica que vai solicitar e vai ajudar também a não haver cãibra, vai ser um campo ópero também, ligado a esses fatores que vêm a destacar essa apropriação de vista clínica, incrementos, aferências sinestésicas, né, que eu já coloquei, propriamente dito, que vem a ter apropriações, né, durante os testes, medidas, exercícios ligados ao equilíbrio. Né. São diferentes, né? São diferentes um do outro, ligados a esses patamares. Há uma diferença entre os outros. Então, há um incremento, há uma implementação sinestésica ligada às atividades motoras. Essas atividades motoras coordenadas já é a maneira já ópera, porque a palavra coordenar significa ajustar. Se eu ajustei um movimento, se eu coordenei, é porque eu já assimilei e já estou fazendo e vou aperfeiçoando a cada dia, constantemente. Nesta maturidade que nós como gente, temos a nossa deficiência e vamos aprimorando a sobreviver entre esses encontros ligados ao movimento involuntário, que é o miocárdio, outros músculos involuntários e músculos voluntários, que venham a destacar essa linha de raciocínio corporal. E a linha de raciocínio vem a ter uma concepção de mundo. Nessa concepção de mundo vai haver adaptações ligadas à sobrevivência. Ok? Ligado ao campo estático e dinâmico. E essa força dinâmica entre essas dimensões, entre o meio que nós estamos. Então, há essas dificuldades entre equilíbrio corporal. Há dificuldade. Mas aonde há dificuldade, você possa aprender, mesmo pela idade que você tenha. Mas, lógico, não vai aprender como um atleta que você possa ser fã, o seu ídolo. Ou seja, há fatores e fatores que relacionam essas questões. Cada um vai ter a sua capacidade e habilidade. Você vai se aprimorando a cada dia, constantemente. Cada dia que você vai fazendo um arroz, feijão, você vai aprimorando a cada dia. Então, isso nos coloca fatores bem exemplificados, diante como Fonseca, 83, 2009, ligado à psicomotricidade. Então, há uma coordenação ligada à motricidade. Então, há fatores importantes. Nos coloca reforço entre a posição, que nos defende entre esses campos de aperfeiçoamento e treinamento, que vem a destacar o equilíbrio próprio do corpo, entre o objeto e o sujeito e o objeto. E o sujeito e o objeto vai haver um aprendizado que o próprio objeto não vai falar, mas o próprio sujeito vai olhar para o objeto e vai ter uma percepção de falas e de diálogos entre o seu próprio corpo para haver um aprendizado motor, que vai haver uma coletividade no campo individual. Essa sustentabilidade nos coloca origem de posturas, movimentos corporais, que passa nessa linha do tempo, ao nascer e o espaço. Ao nascer é o tempo, e esse tempo vamos ter um entendimento e compreensão ligado às direções e os campos indirecionados que possam acontecer diante do nosso dia a dia diário. São equilíbrio com valências físicas, são equilíbrio com biovalências. Então, esse modo de colocar o paralelismo existente entre a educação intelectual e a educação corporal, esse campo paralelo que divide, mas o intelectualismo está muito destacado. Onde ocupa um tempo ligado ao intelectualismo, em repouso, já houve um movimento, nem que seja involuntário. Há fatores que temos que colocar entre essas lutas, né, que venham destacar entre esses parâmetros, entre a insegurança, a segurança, a ansiedade. Alguns falam que, Seneca colocou que a maneira que a ansiedade não é a pressa de aprender, mas a maneira que você coloca a própria ansiedade com pressa para você aprender algo rápido. Porque o próprio aprendizado ele pode ser duradouro, mas vai ser algo que possa ser agradável. Se aprender algo bem rápido, muitas vezes você não vai ter uma profundidade ligada ao conhecimento. Então, a ansiedade, ela está diante de nós, mas muitas vezes não é a questão da ansiedade que você quer aprender. Você quer aprender logo, quer fazer logo aquela atividade, mas você está preocupado em fazer aquela tarefa, mas não quer saber a profundidade que vai ser bom para você. Você não quer que alguém te explique. Ou seja, tem essa maneira implícita e explícita, ligada a esses fatores que vêm a ter. Então, há uma atitude corporal que vem a representar um estado de espírito. Então, o equilíbrio e as suas valências físicas, os aspectos psicológicos,
Né? Você coloca aspectos pedagógicos de uma forma bem importante, o equilíbrio do corpo, equilíbrio de objetos sobre determinada parte do corpo. Então, a maneira do acrômio, que nós podemos buscar essa etimologia, acrobacias, acromacidades, o acrômio ligado ao campo articular, tá jogando, né? Então, ou seja, o acrômio. Então, o equilíbrio do corpo sobre objetos imóveis e imóveis. Nos coloca mobilidades. Ou seja, a palavra mobilidade, eu estou gostando, está nas prateleiras também, nos campos de outras áreas ligadas à saúde, promoção de saúde, nessa posição estática, ou posição em situação dinâmica, que é constante, embora a posição estática também ela é constante, mas tem os aparelhos involuntários, músculos involuntários, esses aparelhos óperos que ocorrem, tem a destacar. Então, entre esse equilíbrio dinâmico há um lugar, entre esse equilíbrio estático há um lugar que vai ter uma existência ligada à atividade que você está fazendo. Ah, vai queimar gordura em repouso. Ah, vai queimar gordura mais nas atividades dinâmicas, em circuitos ligados ao próprio equilíbrio. Embora todo exercício tem que haver um equilíbrio, uma sustentabilidade ligada às articulações. Ok? Então há fatores que temos que colocar aí. Valeu, só que alegria, hein?